Graça e paz a todos. Acho que eu estou um pouquinho tremendo aqui. Irmãos, quando eu recebi esse convite, eu falei, eita, e agora, né? Eu falei, impossível, como disse o pastor, se não tem nenhuma palavra para falar, com certeza temos, né, gente? Porque, graças a Deus, o Senhor tem nos levado a águas mais profundas, né? Aquele que quer, aquele que se dispõe, né? E eu falo que Deus tem me ensinado algumas coisas sobre descanso, sobre honra. E o que mais me pegou foi essa segunda parte, que é sobre honra. Amém? Abra sua Bíblia lá em... Peraí que eu fiz as anotações aqui. Eu tentei dar um tema para essa palavra, fui orar ao Espírito Santo. E agora, qual a palavra? Qual que é o tema dessa palavra, né? E Ele me deu esse tema. Glória a Deus por isso. Abre lá sua Bíblia, em Lucas, capítulo 7. Eu cheguei um post-it aqui, irmãos, para mim não me perder. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este for o profeta, bem saberia, e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então respondeu-lhe Simão, eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, né? Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lá na outra passagem, deixa sua Bíblia aberta em João capítulo 12 também. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, aqui, foi a respeito da mesa. Jesus estava sentado à mesa com o fariseu. Mesa é um lugar de comunhão, é um lugar que a gente aproveita da abundante graça, né? E tua mesa cura, né? E o Senhor tem nos curado, tem nos transformado dia a dia. Porém, a Bíblia cita essa mulher como pecadora, muito pecadora diante daquela sociedade, porque os pecados dela, ela não escondia, ela era o que ela era e pronto. Mas essa dinâmica dela ser quem ela não escondia quem ela era, mas ela reconheceu quem ele era. Muitas das vezes a gente fala de honrar a Deus, vem no culto, né, falhamos vários, e viemos no culto para o pastor não brigar, não chamar a nossa atenção, que isso acontece muito com frequência. Mas o que mais importa, irmão, o que Deus quer da gente é a honra. A gente honra tantas pessoas, né? O pastor Luciano Subirá, ele pregou um dia desses sobre a oferta de Caim e Abel. E ele falou, né, que Abel ofereceu ali o seu melhor, né, sua melhor ovelha, suas primícias, né, suas primeiras ovelhinhas sem mancha, sem defeito.
Mas Caim pegou do resto. Sobrou um repolho ali, vou pegar aquele repolho que sobrou e vou dar lá no altar. Vou pegar aquele alface que sobrou, vou dar lá, né, a Deus. E Deus, claro, Deus recusou a oferta de Caim, onde lhe gerou uma série de problemas, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um anfitrião na sua casa, você pega o pior ou o melhor? Você pega o melhor. Oh, Jesus, hoje eu chorei a beça, meu olho está até inchado. Eu estava orando de atuação da revelação da palavra, me dar revelações, já tinha várias revelações de outras palavras, mas essa me tocou bastante sobre honra. Como que a gente tem sido tão meia boca com Deus, irmão, tão mais ou menos. Eu sou mais ou menos crente no meu trabalho, eu sou mais ou menos cristão na minha casa, eu sou mais ou menos na igreja. Na igreja piorou, né? Que eu mais falo do que vem, igual a espingarda velha. Sou meia boca em tudo. Mas quando eu quero algo, quando eu acho que eu mereço ser honrada, eu faço o meu melhor. No meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor para mim receber um mérito. Na rua, eu vou fazer o meu melhor para os meus vizinhos ver que eu sou uma boa pessoa. Mas chega na igreja, diante, principalmente, irmão, daquele que te vê. Aí você chega lá no seu secreto e o Senhor está lá só te olhando. Aí você passa direto. E Ele só te olhando. E Ele só te olhando. Até quando você vai ficar aí sem me dar a honra? Até quando você vai deixar de se trancar lá no quartinho lá e me buscar? Até quando você vai me buscar de qualquer jeito, me entregar só o resto do seu dia? Até quando você vai pegar a sua oferta, o resto do resto que sobrar, e vai jogar lá naquele gasofilácio e falar, vou ter que levar alguma coisa, senão o pastor vai chamar minha atenção. Até quando, gente? Esses dias para trás, semana passada, eu perdi uma tia que eu amo muito, o nome dela é Olga. E do nada ela passou mal e foi, ainda tomou banho, comeu, brincou com os netos, conversou com o marido. Ela e meu tio era casado há mais de 40 anos. Aquela comunhão, né? Simplesmente ela entrou para uma consulta e veio a notícia: sua mãe faleceu. Minha prima ficou louca. Como assim minha mãe faleceu? Aquilo para mim foi um choque. E passou um filme na minha cabeça. E se Deus me recolher agora? A salvação eu sei que a gente tem, mas vai chegar lá de mãos vazias? Até quando a gente vai ficar de mãos vazias e entregar o resto a Deus? A gente tem que começar a voltar. E a palavra é exatamente isso. Voltando ao princípio da honra. Aquela mulher, irmãos, não importa de onde veio aquele unguento. O que importa era a sede dela por adorar. Era a sede dela por entrega. Ela pegou e simplesmente deu o melhor do que ela tinha ali naquela hora. E todo o tempo, suas lágrimas escorriam aos pés de Jesus. E todo o tempo, ela com aquele cuidado com o Senhor. E os homens a julgando, e ela não estava nem para os julgamentos. O que ela queria fazer era continuar adorando, porque ela reconheceu que aquele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e estava ali naquele lugar. O que perdoava pecados, e era aquele que perdoava e lançava no mar do esquecimento, estava ali para perdoar todos os pecados dela. E assim ela creu, e aconteceu. A gente convive com Jesus 24 horas por dia. Mas na hora de conversar, conversamos tanto, conversamos tanta besteira. Mas a gente nunca traz Jesus para o nosso dia a dia. Eu falei que desde esse dia que eu tive um choque, eu já fazia isso antes, igual eu já falava, né? Bom dia, Jesus, senta aqui comigo, Jesus. Eu falei para Jesus que eu quero ser mais do que isso. Eu quero entregar o meu melhor todos os dias. Eu quero entregar o meu melhor, e assim eu quero falar para você também: entregue o seu melhor, porque com ele a gente não perde nada. Entrega o teu melhor aqui dentro, até quando a gente vai sentar nessas mesmas cadeiras, até quando esses microfones vão ficar falhando. Até quando, gente, a gente vai ficar num ambiente pequeno? Temos a mente de Cristo. Jesus, quando ele estava ali naquele lugar,
né, que as pessoas estavam trazendo as suas ofertas, Jesus se assentou ali e ficou vendo as pessoas trazendo as ofertas. E aqueles ricos levaram ouro, levaram prata, e Jesus só olhando, ele fez questão de ficar sentado olhando as ofertas. E aqui chegou uma viúva, entregou 2 moedinhas, essa me adora. Essa me adora, porque ela deu tudo dela. Ela não deu com miséria. Eu vou dar, mas chegar em casa. Não, se faltar o pão amanhã, nada te falta, irmão. Você vive em abundância. Nós temos prosperidade, somos abundantes em Cristo. Mas eu só vou honrar meus irmãos aqui em casa quando eu reformar minha casa. Eu estava pensando dessa maneira, né, um tempo atrás. Eu vou chamar os irmãos quando eu reformar essa área, quando parar de escorrer essa aguaceira aqui, quando arrumar meu banheiro, quando ampliar ali, isso, aquilo. O Senhor falou assim, quando? Eu te dei é para você servir, minha filha. Bora, bora. A gente tem que parar de querer só ser honrado. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, se você quiser abrir lá também. Já deixei marcadinho, cheio de post-it minha Bíblia. Fala assim, lá no finalzinho. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. A gente só quer ser honrado. É muito bom ser honrado, tapete vermelho, cheio de glória. Olha como ela é a melhor lá no trabalho. Olha como ela é a melhor crente. Olha como ela é a melhor, né, de doações. Suas obras podem ser vistas por Deus, não que Deus as despreza. Mas se você não começar a cair aqui por dentro, a gente não começar a ser derrubado aqui dentro, irmão, muita coisa não vai ser mudada. A gente tem que começar a fazer uma oferta de entrega, começando a entregar o seu coração aqui dentro. Senhor, começa a derrubar tudo aquilo que não provém de Ti. Começa a tirar de mim aquilo que não provém de Ti. E me ensina a Te honrar de verdade. Me ensina a Te honrar onde eu estiver. Não importa se é na igreja, se é lá fora. O importante é que Ele merece essa honra. Você não está fazendo por você. Porque vai chegar um tempo da gente ser perseguido. Mas a gente não está preparado para isso. Estava comentando hoje com a irmã Itamara no carro. Eu falei, eu tenho dó da próxima geração. Porque tem muito, por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo que eu converso na cidade, irmãos, a maioria é crente. 80%, eu sou crente. Eu sou cristão, eu sou cristão. Mas, gente, sério. Eu fico olhando, não estou com olhar de julgamento, mas eu falo, Senhor, então derruba. Derruba o que é falso aí, traga o verdadeiro novo. Mas o Senhor só pode derrubar quando a gente se dispõe a ser derrubado. Porque é muito vergonhoso. Quando você ora em línguas, a primeira coisa que aparece são as baratas que saem do esconderijo. Uma vez o pastor Leandro pregou sobre isso. A luz vem, começa a sair as baratas, né? E a gente começa a ver as mazelas da gente, a gente se sente vergonhado. E o incrível que parece que sempre vai ter um que vai ver sua vergonha também. Seja na sua casa, aqueles que estão próximos. Misericórdia, você é assim. Olha, infelizmente eu sou, mas o Espírito Santo está trabalhando em mim. E você começa, você não quer ser envergonhado. Eu fiz algumas anotações sobre honra. O que significa honra? Honrar significa, gente, fazer a diferença. Honrar a Deus. Estar interessada nas coisas dele, né? É um sentimento também. Quem mais recebe mais perdão, né, o amará mais. E aí Deus começa a transformar a sua integridade, seu caráter, te ensina a ser mais honesto. Amém? Agora eu quero que você abra comigo também uma passagem bem parecida com essa. Lá em João. Eu amo essa passagem. Meu Deus. 6 dias, João 12, hein? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 6 dias antes da Páscoa, lembrando que o Pessaque dura 7 dias. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo.
E olha só, mais uma mulher entregando o seu tudo, o seu melhor. Isso é adoração, irmão, é honra. Você do nada começar a deixar fluir, deixa fluir esse rio aí. Quando você verdadeiramente começa a ser derrubado aqui dentro. E eu falei para Deus, eu não quero ter mais avareza na minha vida, isso não faz parte da minha nova natureza. A avareza não faz parte da nossa nova natureza. Ah, mas ela vai falar só dinheiro? Não. Às vezes a gente é avarento com bens que a gente é avarento até com a gente mesmo. Ah, eu não vou lá ajudar a limpar aquela igreja, não. Estou nem aí. Tem irmã que limpa. Né? Eu não vou servir a Deus dessa maneira. Limpar chão. Aonde eu vou pegar pano sujo? Não, eu tenho que ficar só no oba-oba. Não estou falando que aqui tem isso, gente. Estou falando que a gente tem que começar a agir e pensar dessa maneira. A dar o nosso melhor em tudo. Quando a gente der o nosso melhor em tudo, o pastor não vai nem precisar falar mais nada aqui. As coisas vão fluir de uma forma diferente. Daqui uns dias isso aqui vai ser pouco. Vai ter que fazer adoração lá na rua. Fechar ali, fechar ali, fechar lá. Os drogados vão começar a se entregar, a se render. E sem esforço nenhum, porque quem faz a boa obra e é fiel para cumprir, Ele vai. Ele vai, assim como Ele nos resgatou, Ele quer resgatar aqueles que estão perdidos. Mas para a gente fluir assim, a gente começa a ser derrubado, tirar as águas sujas que ainda estão dentro de nós. Como a pastora Ana um dia pregou aqui, existe água parada. Essas águas precisam ser renovadas dia a dia. A gente precisa ser transformado em uma nova criatura dia a dia. Ah, eu orei ontem, hoje eu não vou orar tanto. Hoje você tem que orar mais. Eu jejuei ontem, se for para mim jejuar mais hoje, eu vou jejuar mais do que eu jejuei ontem. Isso é evolução. A gente só quer ser evoluído em outras coisas que nos interessam, que é de interesse pessoal. E infelizmente, irmão, eu falo que é algo em nós que é muito forte. O interesse pessoal. Eu não sei vocês, mas em interesse pessoal, eu tenho interesse pessoal muito grande em crescer, em alcançar lugares, em viajar, em tal e tal. E cada interesse pessoal naquilo que realmente importa. Se Jesus nos recolher hoje, e aí, o que vai oferecer? Ah, se eu fiz uma boa obra ali, uma boa ação mês passado, e aí ninguém entregou a vida para o Senhor, não. Ninguém quis o Senhor. Por que será? Está chegando o tempo da gente começar a entregar nosso tudo, para que pessoas cheguem até vocês e sejam curadas. Essa semana eu passei uma situação no meu trabalho, eu falo porque é o lugar que eu passo mais tempo ultimamente, final de ano, fechamento de escola. E chegando lá, me deparei com uma criança de 7 anos de idade, friamente. Escreveu que ia matar todo mundo, friamente. E para ela era normal, porque a mãe dela também tem esse costume. E a supervisora ficou chocada, olhava para ela e ela... Você quer brigar com seus colegas? Sim. O que você quer fazer? Matar. Gente, arrepiei todinho. Eu falei na hora, Espírito Santo, o que eu vou fazer aqui? Agora eu tenho que agir como crente. Chega de agir como eu sou. É crente. Minha filha, isso é o diabo que está agindo em você. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. E a supervisora parou, olhou para mim. Falei, isso é espiritual. Isso é espiritual. Papai do céu não gosta que você age assim. Deus, Ele vê você 24 horas por dia. Você sabia disso? Ela olhou para mim. Falei, demônio, você não vem me afrontar, não. Pensei, né? E eu falei para ela, quer saber? Você está precisando de uma amiga. Mas uma amiga de verdade. A partir de hoje, você é sua amiga. Todos os dias eu vou ficar aqui nesse recreio, de manhã, nesse horário. E eu quero que você venha e me dê um abraço. Aí, eu esqueci. O dia passou e foi aquela correria, aquela loucura. Quando eu olho sentado no canteirinho, ela chorando. E ela tremia. E chorava. E chorava. 7 anos de idade, gente. E eu me aproximei daquela criança. Eu comecei a conversar com ela, não conseguia conversar. E ela só chorava. Eu comecei a orar. Pus a mão nela e falei, Senhor, está aqui essa criança. Em nome de Jesus agora, todo demônio está repreendido, sai dela agora. Em nome de Jesus. Falei, agora vai chegar em casa e falar que a tia da escola está expulsando o demônio. Gente, a menina acalmou na hora. Ela voltou à sanidade dela, olhou para mim. E eu falei para ela assim, minha amiga, o que você tem?
E a gente ficou comendo lanche ali, eu conversei com ela, falei para ela sobre um novo amigo, um amigo verdadeiro, não é a primeira criança que a gente apresenta ali a Cristo, né? Que eu tenho, graças a Deus, tive essa oportunidade de apresentar. Tem um que ele falou que fala com um amigo dele todo dia. O amigo dele está com ele todo dia. E ele sente que o amigo está lá. E é maravilhoso, gente. Então, assim, está chegando ao ponto das crianças ter essa necessidade. Imagine quantos adultos, se todos nós cristãos começassem a parar de largar nossos interesses pessoais, começassem a olhar para dentro de nós, a ser transformado aqui dentro, para poder fluir lá fora, com certeza muitos suicídios seriam evitados. Muitos problemas seriam evitados. Mas para isso a gente tem que começar a honrar a Deus, honrar verdadeiramente ao Pai, honrar aquele que deu o seu único filho. Ele deu por você, por mim. Ele deu. A primeira vez que eu lembro quando eu vi essa revelação que Deus deu o filho dele, eu fiquei pensando, eu não daria a minha filha, não. Eu não teria essa coragem. Deus foi muito corajoso, não daria meu filho para um bando de pecador. Mas Ele deu o seu único filho por amor a nós, amém? E a gente tem que começar a fluir esse amor, irmão. Não é só de boca, não. Vamos parar. Vão deixar ser quebrado. Deixa as baratas sair. Se alguém vê você fazendo algo errado, falando uma besteira, irmão, essa aqui é a minha mazela do passado, mas a partir de hoje, a oração em línguas que eu falei ali agora, o Senhor já me curou por dentro e algo novo está sendo transformado aqui, nova criatura eu sou. Não é vergonha nenhuma a gente errar, gente. A gente erra, infelizmente. Fala uma palavra errada, um pensamento errado, uma atitude errada. A gente ira e acaba pecando, pisa o pé na jaca. Mas o que a gente tem? O Espírito Santo, para nos ajudar na caminhada, amém? Temos um Deus que perdoa todos os nossos pecados. Já lançou no mar do esquecimento quando você verdadeiramente se arrepende. Graças a Deus, amém? Vamos começar a nos posicionar verdadeiramente como cristãos. Não só derramar o nardo puro, mas nos derramar. Nos entregar. A ponto desse culto chegar, as pessoas, a gente chegar aqui, esse lugar está tão cheio da presença, que você vai ser derrubado por dentro. Você vai ser derrubado, como diz o pastor Hermínio, por dentro, e aí automaticamente vai ser gente chorando, gente berrando, gente rolando, gente gritando, gente correndo. E o povo passando na rua, a manifestação do Espírito Santo, a pessoa sendo curada nesse lugar. Deus nos trouxe para esse lugar, para esse ambiente com um propósito. Existem potestades que tentam lutar contra a gente. Será que vocês não perceberam? Eu já percebi. Teve um dia que estava aqui orando, de repente, gente, eu arrepiei todinho. Sangue de Jesus tem poder. Eu comecei, minha oração virou uma guerra espiritual, comecei a repreender. Está repreendida em nome de Jesus, sai daqui agora, você já caiu, você já está vencido. Mas para isso a gente tem que começar as práticas do jejum e oração, prática da leitura da palavra, prática da adoração genuína, onde só você e Ele, só Ele te vê e Ele te arranca ali tudo aquilo que é podre de dentro de você e de mim. Que nossas podridões comecem a sair e que a cura comece a fluir. Já viu uma ferida, quando começa a cicatrizar, sai aquele sangramento, depois aquela infecção, aquele pus? O marido da Itamara fez cirurgia, tirou 2 lombinhos do braço, foi para o hospital porque estava dando secreção. O médico chegou lá, a primeira coisa que fez? Drenar. Porque para ser cicatrizada toda a ferida, irmão, não adianta só cicatrizar por fora. A ferida tem que sair de dentro. Tem que começar a ser arrancada essas podridões de dentro de nós. Essa velha natureza que insiste ainda em ficar dentro da gente. A gente tem que começar a caminhar verdadeiramente como cristãos nessa terra. Eu falei para o Senhor, eu quero isso. E se em nome de Jesus, gente, a gente tem que começar. Comece. Jejuou, comece jejuando 3, jejuando 4, jejuando um dia, jejuando 2, quando vem um mês. Pastor Luciano Miranda, jejuou um mês, Deus é mais. Então eu vou chegar lá. Amém? É possível, sim, tudo é possível aquele que crê. Somos aqueles que creem no verdadeiro e genuíno amor de Deus. Amém? Vamos começar a fazer isso para que algo novo seja realmente fluido dentro de nós. E comece a virar
uma obra manifesta. Para essa obra manifestar, não adianta só o querer. Eu sei que aqui todos querem. Eu quero. Mas para que isso aconteça, a gente tem que começar a caminhar junto, chegar junto. Pastor, algo novo eu tenho que te falar. Está acontecendo isso e isso na minha casa. Comece a honrar seu líder. Comece a honrar. A gente tem que começar a honrar os nossos irmãos. A gente tem que começar a honrar os de dentro da nossa casa. Se você não serve para dentro da sua casa, irmão, você não vai poder servir lá fora. A gente tem que começar a servir dentro de casa. É uma mesa posta. É um filho bem alimentado. É um filho com roupa limpa. É um marido com comida pronta. As mulheradas aí não achou bom, não. Mas é assim mesmo. Casou. É cuidar, marido cuidar de suas esposas. E a gente voltar a essas práticas simples. Mas que Jesus está ali nesse negócio, gente. E o tema dessa palavra é voltando ao princípio da honra. Amém? Que a gente comece a se voltar ao princípio da honra. Honrar a Deus. Honrar seus familiares. Honrar seus líderes. Amém? E fluir. É isso. Vamos ceiar?